Então vamos agora demonstrar o funcionamento desses comandos, dessas funções mais avançadas na parte prática. Então vamos abrir aqui a nossa ferramenta Workbench, vamos fazer a conexão na interface local. Eu vou clicar aqui para salvar o password para que ele pare de pedir esse password quando conectar nessa máquina. Apaguei aqui o meu último comando executado e como vou executar os meus comandos no banco curso, então digitei aqui use curso. Ótimo, então para que a gente possa demonstrar o funcionamento dessas funções, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é executar para vocês um select na minha tabela de funcionários, para que a gente possa visualizar que eu tenho 4 funcionários cadastrados. Então, eu tenho 4 funcionários cadastrados na tabela de funcionários e demonstrando o funcionamento da minha função count, vou digitar aqui select count asterisco from funcionários, para que ele conte todos os registros da minha tabela de funcionários. Vou clicar no meu botão com raio, ele vai me mostrar que eu tenho 4 registros. O resultado da minha consulta foi o número 4. Poderia colocar aqui um S, colocar aqui quantidade de funcionários. Poderia executar dessa maneira, vai mostrar com o meu apelido S que a quantidade de funcionários que eu tenho são 4. Eu poderia também, caso quisesse, colocar aqui algum critério, alguma cláusula aqui baseada no where na minha tabela de funcionários. Vou até abrir aqui a minha tabela para que a gente possa relembrar os campos que ela possui. Eu tenho aqui um campo salário. Eu poderia pedir para visualizar apenas os meus funcionários que tenham um salário maior que R$2.000. Então eu tenho 2 funcionários. Meu resultado foi 2. Tenho 2 funcionários que ganham mais do que R$2.000. Então, para comprovar que são apenas 2, vamos observar se o resultado deu certo. Eu tenho os 2 primeiros funcionários ganham mais que R$2.000. Então, o resultado deu certo. Poderia criar aqui uma consulta para que a gente possa por exemplo, saber o valor total da folha de pagamento da minha empresa. Então, eu poderia colocar aqui que eu quero fazer um somatório da coluna salário, colocando aqui que é o total da folha de pagamento. Então, eu vou somar meu campo salário da minha tabela de funcionários. Houve aqui um erro na minha função. E pronto, está resolvido. Era um problema no espaço que estava aqui entre o som e o meu campo. Então, o total da folha de pagamento da empresa. Então, eu selecionei a minha tabela de funcionários, na minha coluna de salário, somei todas as
todos os salários dessa coluna, cheguei ao resultado final da soma dos salários dos meus funcionários, que deu 8.610. Poderia, ao invés de procurar a soma dos meus salários, poderia a média, poderia buscar a média do salário dos meus funcionários com o comando AVG. Então, a média do salário deles seria 2.152. Então, é outra operação possível de ser efetuada. Poderia também calcular a média para colocar aqui uma cláusula where no final. Vamos pedir para saber apenas a média dos meus funcionários que façam parte do departamento de TI. Então, a média total da empresa, 2.152,50. Da TI, um pouquinho mais baixa, 2.055. Então, eu consigo acrescentar minha cláusula where à minha função de soma, de média, a diversas outras funções avançadas também. Para demonstrar para vocês o funcionamento da minha função que vai calcular o máximo, o salário máximo, poderia digitar esse comando. Então, eu vou procurar o maior salário da minha tabela de funcionários. O maior salário é 3.000. Vamos confirmar. Realmente, o maior salário é 3.000 da funcionária Ana Paula. Então, eu poderia, o menor salário é da Patrícia, 1.500. Então, se eu quisesse, com um comando no meu banco, procurar o menor salário, iria digitar select min salário from funcionários. Então, R$1.500, o menor salário. Então, essa seria um exemplo para cada uma das minhas funções matemáticas. Vamos mostrar agora uns exemplos também da parte de paginação. Então, só para... Deixa eu confirmar aqui o nome de um campo para a gente poder fazer alguns testes. É departamento. Então, caso eu digitasse aqui select departamento from funcionários. Então, a gente está vendo aqui, eu pedi para selecionar a coluna departamento da tabela de funcionários e a gente teve aqui, foi listado a todos os setores que todos os funcionários da minha empresa trabalham. Porém, eu tenho aqui alguns resultados repetidos. Porque eu tenho resultados repetidos, porque eu tenho mais de um funcionário que trabalha no setor de TI. Então, o valor TI veio repetido. Então, caso eu quisesse eliminar essa repetição, iria pedir o select distinct, e aí eu já não tenho mais a repetição. Com a cláusula distinct eu eliminei a repetição gerada através do meu comando select. Outra função bem interessante que a gente poderia simular aqui, vamos voltar para o cenário que a gente tem a listagem dos nossos funcionários, e eu poderia, através do meu agrupamento,
na minha ordenação, perdão, poderia pedir para ordenar essa lista, por exemplo, de acordo com o nome dos funcionários. Então, eu tenho agora a lista dos meus funcionários em ordem alfabética, com o order by. Poderia pedir para que eu tenha em ordem salarial. Então, do menor salário para o maior salário. Então, observem que os meus resultados agora refletem o salário em ordem crescente. Poderia, caso eu quisesse, acrescentar aqui a minha cláusula desk para que eu pudesse ver em ordem decrescente, do maior salário para o menor salário. Então, são funções que são bastante úteis para o gerenciamento das minhas consultas, para que eu tire relatórios no meu banco de dados. Se eu quisesse manter essa minha ordenação aqui dos meus funcionários, mas posso demonstrar minha função limite, então pedindo para visualizar apenas os dois maiores salários em ordem decrescente. Então, estou selecionando na tabela de funcionários meus registros, todos os meus registros, ordenados de acordo com o salário, em ordem decrescente. Estou pedindo para visualizar apenas os dois primeiros registros. Eu tenho apenas aí os dois primeiros. Vamos mostrar agora alguma coisa sobre as funções de agrupamento do Group By e do Have. Então, vamos, por exemplo, tentar tirar aqui uma relação de todos os departamentos que a minha empresa possui e dos departamentos com as médias salariais de cada departamento. Então, vamos tentar tirar aqui uma lista dos departamentos da minha empresa e da média de salário desses departamentos. Então, são informações que estão na minha tabela de funcionários. E caso eu fosse executar sem meu agrupamento, eu teria aqui apenas a média do primeiro. Eu teria o primeiro registro e um valor médio equivocado. Caso eu faça meu agrupamento, por departamento, só ver que eu tenho aqui os meus 3 setores, eu tenho a média salarial de cada um dos meus 3 setores. Então, eu agrupei os meus funcionários por departamento, com o Group By departamento, e com eles agrupados, eu pedi para visualizar com os meus funcionários agrupados os departamentos existentes, o nome desses departamentos, perdão, e a média salarial desses departamentos. Então, eu agrupei os resultados primeiro e depois fiz a consulta baseada nesses dados já agrupados, inclusive com o cálculo matemático também. Poderia acrescentar aqui um having, uma condição, para que, por exemplo, eu pudesse visualizar apenas o salário que fosse maior que 2.000. Então, só os departamentos que tenham um salário maior que 2.000. Então, eu teria que ter como resultado apenas 2 departamentos. Então, vocês podem ver que eu posso agrupar diversas possibilidades. Posso
juntar diversos comandos. Eu estou juntando aqui o meu select com a média, com o group by, com o having, com a minha condição. Então eu posso ter diversos critérios juntos para formar consultas mais avançadas no meu banco de dados.